Porque o ser que deveria realmente ser desprezado era nós. O ser que não tinha nenhuma beleza éramos nós. Por que nós não tínhamos nenhuma beleza? Porque o pecado, ele tira a beleza do ser humano. O pecado, ele deixa o ser humano ser asqueroso, sombrio, em trevas, sem vida. Porque o pecado, ele tira a vida de Deus do ser humano. E ele perde o brilho, ele perde a beleza, ele perde a aparência, ele perde a imagem e a semelhança de Deus. E ele se faz um ser desprezível. O pecado, ele faz tudo isso, essas doenças tiram toda a característica do plano original que Deus fez para o homem. Tudo isso aqui, querido, que Jesus estava enfrentando, todo esse desprezo, todas essas dores que ele experimentou, todo esse ferimento, toda essa aflição, era nós que deveríamos passar por isso. Éramos nós que merecíamos isso. Não era ele. Mas ele, queridos, assumiu o nosso lugar. Olhavam para ele na cruz. Você entende o que era uma crucificação naquela época? Era para os homens mais vis, desprezíveis, criminosos, perigosos, rejeitados pela sociedade. E Jesus estava lá, o autor da vida, o dono da tua vida, aquele que tem a tua vida aqui na palma da mão dele. E ele sustenta até o dia que ele quiser. Ali ninguém reconhecia, porque aquela multidão estava cega. Aquela multidão representa todos nós sem Cristo, cegos espirituais, sem o discernimento, sem o conhecimento. Amados, Cristo passou cerca de 6 horas de agonia e de crucificação, de dores, 40 chibatadas menos uma, que quando os seus opressores lançavam aquele chicote, as pontas entravam na carne, na pele, e rasgava, e eles puxavam e saía rasgando e sangrando. Uma lança traspassou. Ele passou mais de 3 horas naquela cruz, em que os seus músculos foram dilacerados, rasgados. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, porque ele não podia desistir de você. E sabe por que Jesus foi à cruz? Porque Deus quis. Nós lemos aqui, o versículo 6 vai dizer: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi o próprio Senhor, Deus. A gente vê que o autor diz o Senhor, aqui se refere ao Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe por que Jesus estava ali na cruz, irmãos? Primeiro foi os nossos pecados. Segundo foi porque o Senhor quis.
o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquele momento foi o momento mais terrível, em que ele clama e diz: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus naquele momento se encontrava só. Sabe por quê? Aquele momento houve um momento de quebra de comunhão. Sabe por quê? Por causa das nossas iniquidades. O Senhor Deus o Pai, naquele momento, Ele não quis contemplar, porque ali estavam os nossos pecados, a nossa imundícia, todas as nossas maldades. E Deus, por ser justo, Ele poderia apenas perdoar e passar a mão por cima da nossa cabeça, como fazem alguns pais? Errado, não. Alguém tinha que pagar o preço no nosso lugar. Alguém tinha que pagar a conta, sabe por quê? Porque Deus é justo. E sabe quem foi que Deus enviou para pagar a conta no nosso lugar? O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele estava ali, padecendo tudo isso. Ele escolheu a cruz, porque Deus o Pai quis. É tanto que na hora lá no Getsêmani, na tentação, ele diz: Deus meu, quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali era a vontade de Deus. A vontade de Deus, que todo o castigo que deveria ser para nós, que todo aquele sofrimento que deveria ser para nós, agora estava caindo sobre Ele, Jesus de Nazaré. Outra coisa que levou Jesus à cruz foi Ele mesmo. Foi decisão dele mesmo. Jesus não foi à cruz, querido, porque os soldados levaram ele. Não. Jesus, ele foi crucificado porque pegaram ele e prenderam ele. Não. Ele foi arrastado à força. Não. Por causa da multidão que dizia: crucifica, crucifica. Não. A Bíblia diz que ele entregou-se a si mesmo, em nosso lugar. Ele se entregou. Chegou a hora. Aquele era o dia e aquela era a hora. Tinha dia e tinha hora marcada para tudo no calendário de Deus. O calendário de Deus tem dia e hora marcado para todos os acontecimentos. Os que já aconteceram e os que ainda vão acontecer. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Quando chega a plenitude dos tempos e a hora marcada dele, não há nada que impeça que os eventos dele aconteçam. Foi o próprio Cristo que decidiu, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Agora nós queremos nos deter aqui no versículo 5 e 6. Foi o próprio Senhor tomou nossas enfermidades e nossas dores. Como eu falei, nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa e corrupta, um corpo sujeito às moléstias e à morte. Isso somos todos nós, e a herança que nós herdamos de Adão, o primeiro homem que pecou. E essa morte, essas mazelas passaram para todos os homens, em todas as épocas e em todas as gerações. Mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, alcançamos o perdão. Alcançamos, querido, a natureza divina.
e mais o Espírito Santo. Por quê? Porque se não fosse o que Cristo fez por você, o Espírito Santo jamais habitaria em você. É graças ao que Cristo fez que tornou você uma casa preparada para ser habitada pelo Espírito Santo. Outra coisa, outro privilégio que você tem quando Ele tomou as nossas enfermidades e dores, foi vida abundante. Vida abundante. Você não é para viver uma meia vida, mais ou menos. Eu estou muito apertada, a minha vida é muita aflição, é muito problema, é muita dificuldade, é muita circunstância, é muita coisa. Que é isso, irmão? Você está triste por isso? Está desanimado por causa disso? Você não crê que pelas pisaduras você já está sarado? Você precisa tomar posse disso. Não é o que aparenta que vai tirar de você, é esse privilégio, essa bênção que Deus já te deu. Outra dentro desses privilégios muito maior é a bênção da salvação. É tudo que nós precisamos. Então eu posso declarar aqui e agora que todos os nossos problemas já foram resolvidos. Amém? Todos os nossos problemas já foram resolvidos. E você diz, pastor, eu não prego uma coisa dessa porque isso não é verdade. É. No mundo espiritual, no reino de Deus, aos olhos de Deus, nós não temos mais problema. Nós não temos mais enfermidades. Nós não temos mais nada que venha nos deter. Mas como isso é possível? Amados, nós precisamos confiar no Senhor nosso Deus. Abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor já fez por nós. Porque estou certo. Paulo, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, continua, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura não nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, eu fico às vezes pasma com cristão, com crente, que qualquer dificuldadezinha já fica murmurando, reclamando, já fica desistindo, já fica perdendo o brilho e achando que tudo isso que Deus fez por ele é como se não valesse nada. Não, irmãos, olha aqui o tanto de privilégio que o Senhor já nos deu. Meu Deus, Ele nos deu o perdão, nos deu a natureza divina, nos deu o Espírito Santo, nos deu vida abundante, nos deu a salvação em Cristo. E mais, nós podemos dizer, nele posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Isso é ter vida abundante. É tomar posse e ter certeza que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos livres, nós fomos sarados e somos privilegiados. Ele tomou e levou sobre si, amados, a maldição do pecado. E foi completa, Ele levou, foi tudo sobre Ele. Agora você está livre. Você está livre das mazelas. Foi as pisaduras dele que te sarou. Você é um cristão, um ser humano livre. O pecado ele já não tem mais domínio. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Você não pode mais ser uma vítima. Você é um dependente. Ser alguém que está sendo agora sujeitado por este vilão chamado pecado na sua vida. Não, porque o Senhor já fez uma obra completa na sua vida. A obra foi completa, irmãos. A obra foi grande, não foi pela metade não, não foi mais ou menos.
Às vezes a gente vê pregador, irmão, a gente é sujeito a isso, mas pela fé você não tem problemas, você não tem enfermidade, você não tem morte. Pela fé você não tem nada disso. Sabe por quê? Porque Ele já tomou todas essas mazelas sobre Ele. Aleluia! E você usufrui da vida de Deus. É aquilo que Cristo falou: ainda que morra, viverá. Meu Deus, a gente precisa entender a profundidade de tudo isso, irmãos. Nunca nós seremos derrotados. Nunca seremos vencidos. Não, de forma nenhuma, porque Ele já triunfou por nós. Ele já garantiu a vitória na cruz do Calvário por todos nós. Ele já levou a maldição. Ele carregou em seus ombros um fardo pesado, as enfermidades e as dores do nosso corpo, da nossa alma. Toda enfermidade, Ele já levou sobre si. Uma vez, eu vi um pastor falando uma coisa muito profunda, e a gente precisa entender isso. Tem crente, irmãos, que não crê desse jeito, e que se revolta, até quando adoece, quando a carteira está vazia, quando a conta bancária está no negativo, quando ele tem percas. É como se o mundo desabasse e o que Cristo fez não valesse nada. Uma vez um pastor foi visitar duas coisas. Uma pessoa muito enferma. Muito enferma. Era um câncer em um estado terminal. Aí chegou lá, a família muito sofrida. E aí, falando, a pessoa chegou e começou a se lamentar: pastor, como é que pode? Essa pessoa, a gente já fez de tudo, já orou, já fez campanha, já buscou o Senhor, e está aí a pessoa. E ele disse: não, ela não tá enferma não. Não está enferma não. Aí todo mundo se assustou. Não está enferma. Ela não está enferma. Esse corpo, essa matéria, pode estar enferma, mas ela não está. Ela não está enferma. A gente precisa entender os propósitos de Deus. Outro dia a pessoa morreu. Chegou lá, meu Deus, pastor, a família chorando. Morreu. Não, ela não está morta. Ela não está morta. A gente precisa entender esses mistérios, irmãos. Ainda que morra, viverá. Sabe por quê? Porque quem crê que Ele escolheu a cruz e pelas suas pisaduras é sarado, não morre. Não morre. Os nossos irmãos antigos cantavam assim: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Vai subir à presença de Deus para receber galardão. Irmão, por que a gente vai ficar triste e achar que tudo acabou? Paulo está dizendo que ele sabia viver na abundância e na escassez. Ele sabia viver em todas as situações. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos um pastor chamado Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você.
E você nele tem vida abundante e você não pode ter falta de nada. Você tem que estar crendo, sempre crendo. Porque o Senhor, Ele sempre está trabalhando ao teu favor. As enfermidades e a dores, seja do corpo, seja da alma, encontram no Messias a completa cura. Em Cristo, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. Nele, e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Amados, vamos mais para frente, até o 17. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra, está vendo a palavra? Primeiro vem a palavra para ver cura. Palavra que saía da boca do Senhor. As pessoas crendo, alcançavam os milagres. Expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. O 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aí tem pregador que diz assim: não, mas essas doenças, irmão, é doença física, é doença da alma, é todo tipo de doença. Jesus cura toda mazela. Quando Ele tem propósito, aqui nesse lugar, a Bíblia diz, irmãos, é extraordinário isso. Eu fico imaginando o seguinte: Jesus foi para Nazaré. Ele não fez muita cura lá por causa da incredulidade. Viu? O povo era incrédulo. Sabe por que muita gente não recebe? Porque é incrédulo. E Deus, querido, Ele trabalha com propósito. Quando Ele quer curar, Ele cura o câncer, Ele cura qualquer tipo de enfermidade. Ele levanta até aquele que já morreu, Ele ressuscita. Com propósito. Mas para que Ele vai fazer isso na vida de incrédulo? Os incrédulos lá de Nazaré ficaram doentes, endemoniados, ficaram lá. Mas nessa cidade aqui, a Bíblia diz que todos, irmãos, foi algo assim. Meu Deus, eu fico pensando que naquela cidade, todo mundo que estava enfermo foi ter com Jesus. Todos foram curados. Para quê? Para se cumprir o que eu estou lendo aqui, ó, no profeta Isaías capítulo 53. Levou as nossas doenças. Tá bom? Senhor, Ele é o nosso Deus. A profundidade das suas dores e a intensidade da sua humilhação são vistas ao ser reputado como aflito, ferido de Deus e oprimido. Aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso significa que o Senhor Jesus foi punido. Ele levou uma punição que era minha e sua. Para que hoje você tenha a oportunidade, você tenha o direito, porque antes você não tinha. Antes todos os seres humanos estavam condenados à morte, e doentes, e enfermos, e morrendo. Mas hoje não. Hoje o homem só morre sem Deus se ele quiser. Hoje o homem só vai ter uma eternidade sem Deus se ele quiser. Porque o que Cristo fez na cruz foi para que todos tenham a oportunidade. Que crê, seja salvo, não pereça. Aqui está a palavra. Ele foi punido, castigado no nosso lugar. Ele suportou a opressão provocada por todos os pecados da humanidade de uma só vez, sendo que nenhuma dessas transgressões
era dele. Ele nunca pecou. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Nunca pecou. Nunca ele pecou. Nunca houve pecado. Ele assumiu e levou sobre si os nossos pecados, para que a gente possa ter saúde. Saúde espiritual, saúde da alma e saúde do corpo. E um dia que Ele nos chamar, nós vamos partir dessa vida para a vida eterna. É isso. Precisamos crer e nutrir a esperança pela palavra de Deus e pelo que Cristo fez. Não deixe que uma simples luta, ou uma enfermidade, ou uma tragédia, ou uma dificuldade, ou uma circunstância, ou uma falta de alguma coisa na sua vida venha roubar de você a fé, a crença, a confiança no que Cristo já fez e já dispensou para você. Ele escolheu a cruz e pelas suas pisaduras fomos sarados. Temos saúde, saúde, saúde espiritual, irmãos. Ela traz saúde física, saúde mental, saúde da alma, traz confiança, traz certeza, traz força, disposição para você vencer todas as dificuldades que a vida lhe impõe, porque em Cristo você é muito mais do que vencedor, você é uma vencedora. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique de pé. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Tu és fiel, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo do teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, pois sei que assim eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Glorifica o nome dele. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Mas